Boa noite, Marília. Boa noite, toda a região. Vamos com os principais destaques, as principais informações dessa quinta-feira, hoje, dia 23 de fevereiro de 2017. Está no ar, a partir de agora, o seu Marília Agora com as principais informações da cidade, do Brasil e do mundo nesta quinta-feira. E vamos aos destaques dessa edição. Tivemos uma tentativa de homicídio. Um marido que atirou contra a sua esposa na zona norte da cidade aqui de Marília e ele acabou, na verdade, desaparecendo. Provavelmente cometeu suicídio. Confira. A Polícia Militar está à procura de um dos coordenadores da Fundação Casa em Marília. Ele é acusado de atirar contra o rosto da própria mulher após uma briga entre os dois. Depois de disparar contra a própria esposa, o homem fugiu de carro e avisou que iria se matar caso a situação fosse levada até a imprensa. Lamentável a situação. Essa história vai dar muito o que falar ainda aqui na cidade. Após 13 anos de espera, o prefeito de Marília, Daniel Alonso, autoriza e a Codemar dá início aos serviços de pavimentação do bairro Nova Marília 4. Veja. Com mais de 13 anos de espera, enfim, os moradores do Nova Marília 4 vão conseguir se livrar da poeira na estiagem e dos atolamentos provocados pelo barro nos períodos de chuva. E falando de recap, o prefeito Daniel Alonso esteve na Rio Branco, na Avenida Rio Branco, onde já começou também um trabalho feito pela prefeitura. Olá, amigos. Estamos aqui na Avenida Rio Branco, onde estamos fazendo o recapeamento de toda a avenida. Até sexta-feira da semana que vem, esta avenida importante para a cidade de Marília estará inteiramente recapeada. Em audiência pública que aconteceu na Câmara Municipal na noite desta quinta-feira, na noite dessa quarta-feira, melhor dizendo, a Caixa Aberta teve mais um dos seus episódios aqui, inclusive, demonstrados. As contas do município, o secretário Levi, juntamente com o secretário Bruno, ambos que cuidam da Fazenda e Planejamento, falaram sobre tudo o que acontece ali, inclusive na Casa Misteriosa. A gente fala da Prefeitura Municipal. Olha, tem cada uma a dívida, como todos já prevíamos, chega à casa de R$500 bilhão. Veja. Por iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Marília, delegado Wilson Alves Damasceno, foi realizada a primeira audiência pública em horário noturno aqui em Marília, marcada para as 8 horas da noite. O novo horário parece não ter surtido o efeito esperado. E o boletim do Hemocentro acontece nesse sábado, uma operação especial para você fazer a sua doação. Boa noite, Fábio Conte. Boa noite, Laperuta Júnior. Hoje estamos aqui com o Lucas, que é representante comercial de uma empresa marilhense que está fazendo uma ação solidária nessa época de carnaval muito importante. Essa dica que o Lucas vai dar para você. Lucas, seja bem-vindo ao Marília Agora. E vamos falar da Prefeitura Municipal de Marília, que tem vagas especiais no curso de Karatê, verdade, na Secretaria de Esportes. Veja. Com a intenção de formar pessoas de bem, o projeto social esportivo confia no Karatê como uma de suas 22 modalidades esportivas. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas na sede da Secretaria de Esportes de Marília. E José Serra não é mais ministro das Relações Exteriores, né? Ele pediu para sair, porque na verdade teria problemas com a saúde, mas também foi citado no Lava Jato. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, pediu demissão nesta quarta-feira ao presidente Michel Temer. Ele alegou problemas de saúde. Serra esteve no Palácio do Planalto para entregar seu pedido de exoneração a Temer. E também vamos falar da Operação Lava Jato. Segue a busca por mais operadores do sistema em diversos partidos. Veja. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 38ª fase da Operação Lava Jato. A ação denominada Blackout tinha como alvo os operadores financeiros ligados ao PMDB e identificados como facilitadores na movimentação de recursos indevidos pagos a integrantes de diretorias da Petrobras. E a Odebrecht, ela é a pivô da corrupção aqui na América do Sul, em problemas intercontinentais.
Indignação em toda a América Latina em um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. A construtora brasileira Odebrecht admitiu pagar quase 800 milhões de dólares em subornos para obter contratos de construção. A empresa acordou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em uma multa de 3 bilhões e meio de dólares. Essas são as principais informações, os principais destaques dessa quinta-feira, 23 de fevereiro de 2017. Está no ar o seu Marília Agora, aqui na sua TV Sol. Boa noite. Boa noite. A gente começa falando sobre um caso, aconteceu hoje pela manhã, né? Um rapaz acabou atirando contra a sua esposa, né, no rosto dela e simplesmente desapareceu. Não se sabe aonde está, né? A polícia procura por ele ainda, mas ele teria feito uma ligação, né, para sua mãe e a sua mãe ouviu o estampido de uma arma, né? E depois a ligação simplesmente, né, ficou muda. Né, do outro lado da linha, ninguém mais falou. Então, a mãe acredita que o filho tenha cometido já o suicídio. Uma tragédia aqui em Marília. Confira a informação. A Polícia Militar está à procura de um dos coordenadores da Fundação Casa, em Marília. Ele é acusado de atirar contra o rosto da própria mulher, após uma briga entre os dois. Depois de disparar contra a própria esposa, o homem fugiu de carro e avisou que iria se matar caso a situação fosse levada até a imprensa. A mulher, considerada vítima na situação, foi atendida no setor de emergência do Hospital das Clínicas, com o estado de saúde considerado gravíssimo. A tragédia ocorreu na rua Henrique Dias, zona norte da cidade. Na quarta-feira, a vítima já havia registrado um BO por agressão que o rapaz teria cometido contra ela. Sondagens apontam que o acusado estaria passando por problemas psicológicos desde que ocorreu a última rebelião na Fundação Casa, em outubro do ano passado. A mãe do acusado afirmou que conversou com o filho pelo telefone após o incidente. Durante a conversa, ele dizia a todo momento para sua mãe que iria se matar. De repente, a mãe ouviu um disparo. A ligação caiu e o foragido não atendeu as demais ligações. E aí um mistério está instalado, porque inclusive a vítima, esposa desse rapaz, inclusive já aqui constatado o óbito, já inclusive com os preparativos do funeral nas próximas horas, e agora a sequência do caso é descobrir aonde esse rapaz está. Onde que ele sabe? Mas, infelizmente, como a polícia ainda está mantendo um certo sigilo sobre o caso, não temos fotos e nada que possa ajudar, inclusive, a população a identificar esse cidadão. Então, a gente está aguardando o desenrolar dos fatos desse caso policial que acabou sendo registrado aqui nas últimas horas na cidade de Marília, e nós vamos aguardar para saber o que realmente vai acontecer diante de todo esse paradigma que nós vimos. O que a gente pôde acompanhar e tem visto e ver o que está acontecendo é que é uma tragédia familiar sem precedentes. O marido que mata a esposa, trabalhava na Fundação Casa, passaram por muito estresse. Justifica a situação? Não. Realmente, será que ele se matou? É uma outra pergunta, uma outra linha de raciocínio. Será que ele não simulou a própria morte? Por isso que, inclusive, a polícia só vai, inclusive, dá-lo como morto realmente quando tiver o corpo. Porque enquanto não tiver o corpo, né, então, muitas pessoas estão falando, o rapaz foi lá, matou a mulher e depois suicidou-se. Isso ainda não está confirmado, porque isso só se confirma depois que tiver o corpo, né? Então, não tem corpo, não tem morte, como diria meu amigo Bruno Brigatti. Então, se aguarda agora o trabalho policial para que haja apuração, a devida apuração. Caso alguém tenha alguma informação, por favor, ligue o 90 para a Polícia Militar e o 97 para a Polícia Civil. Tem uma informação, Fábio, a mulher foi baleada, né? Ela está entre a vida e a morte, ainda não há confirmação da sua morte. Não confirmou, então? Não confirmou ainda, né, essa informação. Ele também ainda não foi encontrado, então ainda é tratado como uma tentativa de homicídio. Ela permanece internada aqui no Hospital das Clínicas, a situação dela é grave, ainda respira muitos cuidados entre a vida e a morte, porque a bala realmente foi no rosto, né? Foi um tiro no rosto e até foi praticamente um milagre, né, ela ter saído viva, mas ainda luta pela vida
essa moça que recebeu um tiro. Também uma outra informação, jovem Guilherme Almeida da Silva, de 21 anos, faleceu hoje após ficar pouco mais de 3 semanas internado no Hospital das Clínicas de Marília. Ele que faleceu, segundo informações, ele foi agredido com pelo menos 4 facadas, essa é a informação, uma pessoa desconhecida ainda na zona norte da cidade, lá no Trieste Cavicchioli, no dia 29 de janeiro agora. Então, no último mês, ele teria sido agredido, ficou internado até então na UPA, ali na Zona Norte, e veio a óbito no Hospital das Clínicas hoje. Hoje é confirmada a morte de Guilherme Almeida da Silva, também é um caso que é tratado como homicídio. Aí sim, esse caso começa a ser tratado como homicídio porque ele foi agredido e a polícia vai investigar quem teria feito essas agressões, quem são essas pessoas, e o Guilherme realmente tendo a sua morte confirmada hoje. Outra informação é sobre um afogamento, uma moça que teria, aí sim, a morte confirmada dessa moça, equipes do Corpo de Bombeiros confirmando, realizaram um socorro a essa moça hoje à tarde, numa lagoa ali em Padre Nóbrega. Bem, a informação, a gente está chegando aqui, que está chegando via nossa produção, Maria Joana Pereira da Silva, 72 anos de idade, acabou de confirmar agora, há poucos instantes, o óbito dela mesmo. Viu, Laperuto? E você traz os detalhes agora. Sobre o afogamento. Isso que aconteceu em Padre Nóbrega há poucos instantes. Essa senhora, então. Isso, uma senhora, 72 anos. Estava numa lagoa, em Padre Nóbrega, acabou se afogando. O irmão dela retirou ela das águas, fez ali a massagem, fez ali os primeiros socorros, mas depois, com a chegada do Corpo de Bombeiros, ele não conseguiu reanimar essa senhora que veio a óbito por afogamento ali no distrito de Padre Nóbrega, uma lagoa ali, um calor muito forte, até está armando o tempo de chuva, mas hoje fez muito calor aqui em Marília e eu acho que isso foi um tempo propício para a procura ali de lagoas, de riachos, de cachoeiras, para as pessoas se refrescarem nesse calor. Então essa senhora estava lá se refrescando, junto com o irmão nadando nessa lagoa, acabou se afogando. Então o óbito confirmado. Você tem o nome dela aí, Fábio? Então confirmando, Maria Joana Pereira da Silva, 72 anos, e está aí o fato, inclusive, o próprio irmão dela, que estava ali nas proximidades, tentou ali fazer, inclusive, as manobras de ressuscitação, tirou ela da água, inclusive, conseguiu manter a vida dela, mas infelizmente, mesmo com a chegada das equipes de socorro e com a tentativa pela luta pela vida, não foi possível garantir que ela sobrevivesse. Uma pena, uma lástima, mais um fato triste desse, mais uma morte registrada na cidade de Marília nas últimas horas. Bem, vamos falar a respeito aqui também do nosso Marília Agora. Depois de 13 anos de espera, Marília Agora, aqui o Nova Marília 4 tem um grande sonho realizado, que é o sonho de ter na porta de casa, aqui inclusive, o asfalto tão esperado. São pessoas que durante anos viveram encarando barro, enchente, destruição, e até que enfim isso vai mudar. Mais uma conquista do governo Daniel Alonso, que já chega para atender a população. Vejam. Com mais de 13 anos de espera, enfim, os moradores do Nova Marília 4 vão conseguir se livrar da poeira na estiagem e dos atolamentos provocados pelo barro nos períodos de chuva. O asfalto é uma reivindicação antiga dos moradores do Nova Marília 4, que esperam agora ver este sonho se tornar realidade. Nesta semana, o prefeito de Marília, Daniel Alonso, autorizou os serviços para o início das obras de pavimentação. As máquinas já trabalham no local com a preparação do solo. A obra está sendo realizada através da empresa pública Codemar. A previsão de entrega é de até 45 dias, mas ela pode ser adiantada. De acordo com o segurança Paulo Sérgio, que reside no bairro, este início de obras é uma data muito importante, pois marca uma conquista da luta dos moradores, que dura mais de 13 anos. Para nós é grande satisfação de ter, esse sonho que está saindo do papel, se tornando para nós e para a população uma realidade. Na verdade, estávamos abandonados aqui, como vocês podem ver aí, as máquinas já estão aí trabalhando a fim de realizar esse sonho da população, do povo que mora aqui, porque quando chove aqui, não desce carro, não sobe carro, eu fico pensando em uma questão de uma emergência. Moradora do bairro desde a sua construção, Maria do Carmo afirma que está bastante contente com as obras. Isso é uma alegria, é uma alegria imensa, eu não tenho nem o que falar.
Tá então, né? O pessoal lá do Nova Marília 4 fazendo esse trabalho. Agora a prefeitura começa, né, a levar asfalto ali onde as pessoas elas não têm contato, né, com essas famílias que estão ali, né? É distante da sua realidade e a prefeitura buscando, né, atender essas pessoas. É melhor, né, levar o asfalto lá distante daqui do centro da cidade, dessas áreas onde às vezes tem asfalto, está com buraco. Eu acho que é até melhor você fazer logo o asfalto onde não tem do que você tampar buraco. É mais importante, com certeza. E essas famílias vão ter um ganho muito grande com esses asfaltos. A pessoa na chuva, fico imaginando essa população na chuva, quando tem ali o asfalto fica aquele barro só, né? A pessoa tem que colocar aquela sacola nos pés para sair de casa. Ou galocha, tem pessoal que tem até galocha, sabe aquelas galochonas de plástico, para conseguir sair e entrar em casa. Então, é um absurdo, terrível. é um absurdo esse tipo de coisa. E aí precisa, lógico, resolver logo. Precisa resolver e inclusive essa população está sendo atendida. É importante falar, Laperuto, que esse plano de governo, inclusive do prefeito Daniel, na parte de pavimentação, tem o objetivo de chegar aqui, inclusive, dos bairros para o centro. E isso tem gerado muitos questionamentos, porque nós tivemos hoje a continuidade do recap aqui da Avenida Rio Branco, né? Era um contrato que já tinha, né? Na verdade, o que acontece? Era uma verba que veio, algumas avenidas foram recapeadas, como a Tiradentes, faz parte daquele pacote, inclusive de recursos que vieram do governo do estado de São Paulo e que agora tem de ser terminados para que o município encerre esse contrato e contrate outros. Mas, poxa, prefeito, tem tanta casa na periferia, o senhor vai fazer que nem o outro prefeito fez, vai fazer bonito no centro para depois. É que a verba, a gente fala, é uma verba carimbada. Não tem como então, usar quando ela foi destinada, essa verba, para vir e atender a população, ela já foi feita para aquela localidade. Então, se você arranca as máquinas a metragem e põe para fazer uma outra direção, o Tribunal de Contas, ele entende isso como um direcionamento. Um desvio e um direcionamento do projeto original. E aí, quando acontece isso daí, inclusive toda a obra, toda a licitação pode ser embargada. E se isso acontecer, a rescisão do contrato, além do município perder o dinheiro que já veio para fazer essa obra, tem que arrancar do bolso para pagar todinho. Porque daí, se tem que devolver o dinheiro, as empresas têm que devolver, a prefeitura tem que devolver, vira aquela lambança. É um sistema tão burocrático, né? O Tribunal de Contas. Mas aí vamos falar, é a lei. Tem que respeitar, né? Simplesmente. Da mesma lei que, inclusive, não era atendida no passado e que agora tem que ser atendida, porque senão o prefeito atual vai ser infrator como o passado. E o que a gente não quer que aconteça é isso. Que os mesmos problemas, inclusive daqui a pouco a gente vai falar muito dessa questão de infração, coisa errada, um resumo que você preparou muito bem, a gente vai mostrar já, Laperuto. Então, e que é importante as pessoas saberem que todo o trabalho está sendo feito para colocar a casa em ordem. E esse dinheiro que está aqui agora também só está acontecendo porque o dinheiro veio, o governo passado não pagou as obras. Então, com o dinheiro em caixa que veio, o prefeito agora está pagando as obras. E aí, a sequência delas estão acontecendo por causa disso. Importante falar também que o dinheiro veio, está na conta da prefeitura e não deu continuidade porque não pagaram. Exatamente. Agora, o Daniel Alonso esteve da Rio Branco, né, nesse recap da Rio Branco que está sendo feito, e é um asfalto ali não tão grande, né? É um recapeamento que você pode ver, não é tão alto, não era ali que queria ser. 3 centímetros, é um recapeamento, aquela tintadinha. É só para realmente fazer, porque tinha um contrato tampar o buraco feito ali. E não tem como. Se o município não atender ali, o que inclusive veio de repasse de verba, se o município não fazer as obras como foi repassado o dinheiro ali, o município vai perder não só esse dinheiro, como perde o dinheiro da obra de todas as outras ruas onde o recap já foi feito, fora as que vão ser atendidas ainda. Então, tem que atender isso, porque isso gera um questionamento da população e é merecido, mas as pessoas têm que entender Quando que foi feito lá atrás, que foi o erro, né? É verdade. Na hora de mandar o planejamento. Então, na hora de chegar e fazer e ordenar, o que está acontecendo agora é a execução daquela obra onde o recurso já teve feito. E quem, inclusive, pediu o recurso, na verdade, quem mandou essa demanda, a gente precisa de tanto dinheiro para tanto asfalto, 3 centímetros, viu? Só que a gente precisa para fazer as ruas, foi o governo passado. E agora a obra tem que ser executada. Mas só vai fazer 3 centímetros, então não faz nada. E aí quem paga a conta depois do prejuízo? A prefeitura já está combalida, já não tem recurso para investimento. E aí vai perder ainda mais esse recurso?
melhor 3 centímetros do que nada. E o pior de tudo, melhor os 3 centímetros do que ter que pagar tudo. Aí, meu filho, aí a centimetragem que ia ser maior mesmo. Vamos ver a matéria, então. Olá, amigos. Estamos aqui na Avenida Rio Branco, onde estamos fazendo o recapeamento de toda a avenida. Até sexta-feira da semana que vem, esta avenida importante para a cidade de Marília estará inteiramente recapeada. Assim será o nosso governo, planejando o recapeamento durante os 4 anos do nosso governo. Então, muito obrigado. Tá aí, o prefeito Daniel Alonso, inclusive com essa importante conquista de recursos e mais uma obra sendo atendida aqui na cidade de Marília. Vamos falar do secretário municipal da Fazenda, que está apontando os números da dívida deixada pela administração passada. O rombo chega a mais de 462 milhões de reais e está como uma bola de neve, que não para de crescer. Essa sessão que aconteceu ontem foi para falar do terceiro quadrimestre do ano de 2016, ou seja, que avaliou os últimos 4 meses do governo passado e aí sim os números do governo atual. Foi o fechamento de caixa da gestão passada, inclusive com números que foram deixados pela gestão passada, mas com números bem controversos. Nós vamos às informações da TV Câmara, que inclusive lançou um resumo de divulgação e apresento para vocês os números, inclusive, que se tornaram públicos nas últimas horas e que mostram a situação, o rombo que foi deixado aqui em Marília, mas o rombo que está crescendo ainda, porque tem muita coisa aparecendo. Por iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Marília, delegado Wilson Alves Damasceno, foi realizada a primeira audiência pública em horário noturno aqui em Marília, marcada para as 8 horas da noite. O novo horário parece não ter surtido o efeito esperado. Porque na galeria, só um estudante e na sala na Sebicure, onde disponibilizamos o telão, não há nenhuma pessoa para participar dessa audiência. Além do presidente da Câmara, participaram da audiência pública os vereadores João do Bar, José Carlos Albuquerque, Cícero da Silva, José Luiz Queiroz e Marcos Rezende. Na pauta, os números do último quadrimestre da gestão passada, que foram apresentados pelos secretários da atual gestão, o secretário da Fazenda, Levi Gomes, e de Planejamento Econômico, Bruno de Oliveira Nunes. Levi Gomes deixou claro que a última administração municipal terminou o ano de 2016 com aproximadamente 50 milhões de reais a mais de dívidas do que tinha no começo de 2013, início da gestão. Sem falar no fundo previdenciário do município, que está muito abaixo do ideal. A dívida da prefeitura apurada até o momento, e quando eu digo até o momento, porque a cada dia nós temos uma surpresa, é uma dívida que aparece, alguma coisa, novidade. Até hoje, 462 milhões de reais. E quando eu digo isso, por quê? Porque existem várias dívidas que não foram empenhadas, não foram orçadas. E nós sabemos, só para exemplificar, por exemplo, a empresa que faz a coleta do lixo hospitalar. Ela tinha uma dívida que consta aqui, nesse que está registrado, 568 mil reais, quando na realidade ela tem notas de mais de 3 milhões e 700 reais. Que eu não sei o que aconteceu. Teria que buscar explicação, porque ela prestou o serviço, emitiu as notas e não tem um empenho lá, o empenho sumiu. O EPREM, ele é feito para quê? Para aquele que aposenta, quando ele sai da prefeitura e se aposenta, aí tem um recurso lá que ele ajudou a construir, um colchão de liquidez, assim, uma poupança, onde ele vai receber. Então, é o fundo previdenciário. Esse fundo previdenciário não existe, acabou esse fundo previdenciário. Para vocês terem um exemplo, Garça tem 1/4 dos funcionários, tem 130 milhões. Bauru, que é um fundo muito parecido, apesar de ser o número de funcionários um pouco maior, mas aqueles que participam é muito parecido, e a concepção dele também foi na mesma época do nosso, tem 500 e poucos milhões. E outras cidades menores, é nessa base, de 700, 800, 900 milhões. Marília, quanto tem hoje? Será que tem uns 5, 6 milhões? Vocês estão ouvindo? 5 a 6 milhões hoje disponível, porque o que tem de fundo previdenciário, o que tem para buscar, não está disponível. Mas se somar todo o patrimônio do IPREM hoje, não chega a 20 milhões.
Também foi apresentado um levantamento das principais dívidas deixadas pelo ex-prefeito Vinícius Camarinha, que deverão ser pagas em caráter de urgência pela atual administração, como, por exemplo, os salários dos servidores de dezembro e gastos com exonerações de cargos em comissão, que quase atingiu os R$900 mil. No total, essas despesas consideradas emergenciais ultrapassaram os R$39 milhões. E a prefeitura ainda não conseguiu quitá-las por completo. Nós temos que fazer a cidade andar. Nós temos que garantir a merenda. Nós temos que garantir o transporte do aluno. Então é a coisa mais simples do mundo que eu tenho feito. Eu tenho que agir com justiça e aquilo que é necessário. Também estiveram presentes na audiência jornalistas, representantes de associações e entidades sindicais, que tiveram a oportunidade de fazer os seus questionamentos aos secretários. Então, a primeira pergunta sua, eu fui diretor de sindicato também, tá? Então, provavelmente vai ser assim, qualquer coisa, estamos propensos a 0,2, 0,3. Vamos discutir em abril, não vou entregar o jogo agora. Não, é óbvio que nós vamos tratar isso com muito respeito, com muita responsabilidade, mas lá em abril. Então, não dá para começar a antecipar essa discussão. E não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente audiência. Essa questão de abril que o Levi falou, o Laperuta até muito bem lembrou, hoje eu assisti pela TV Câmara, a sessão, foi onde, inclusive, o Levi falou a respeito da possível remuneração. Quem fez a pergunta foi o presidente do sindicato, o Marcos Gonçalves, falando sobre reajuste para os servidores. Vai ter que se debater isso em abril, que é a data base, e tem que aguardar o análise das contas, né? Inclusive, alguma das perguntas que foram feitas, porque muitas vezes acontece o pagamento fora de ordem, né? Como a gente viu, aconteceu muito, né? Aconteceu muito na última gestão. E hoje o próprio Levi explicou. O que acontece é que muitas vezes você tem ali uma frota de perus do transporte urbano, por exemplo. Você tem um cidadão que tem uma perua só para fazer o transporte dos alunos, né? Então aquele cidadão ganha X. Só que se pagar o cidadão que tem 20 peruas, não paga o X. Só paga só o Y, porque o dinheiro só vai dar para pagar um só. Então, o que tem se feito? Pagando dentro de uma escala para que todos possam receber. E isso tem sido feito com o interesse do quê? Que os serviços não parem, que se atente à situação. Agora, teve um morador de bairro que eu não entendi lá, qual foi a dele também, que foi lá reclamar. Foi reclamar que estava cheio de buraco a rua, que precisava trapar, e justa reclamação, mas estava pedindo a volta da licitação de publicidade dentro da prefeitura. Rapaz do céu, o caboclo, eu não sei quem foi que pagou ele para falar aquela besteira lá. Voltar a publicidade na prefeitura para voltar a gastar 8 milhões de reais como foi gasto. Eu não digo que a prefeitura não tem que fazer, e tem que fazer publicidade. Tem que fazer campanha contra a dengue, contra a leishmaniose, campanha do IPTU. Tem que gastar o que é justo, publicidade. Não é que nem agora esse lixo, a cidade está toda infestada com aquela marca lá, né? Não sei o que... Cidade limpa, né? Não, crescendo com a sua gente lá, não sei o que lá, põe aquela marca, aquilo é uma marca do governo passado, a marca do ex-prefeito. É uma marca dele, crescendo com a sua gente, é uma marca do ex-prefeito. A cidade está infestada com aquilo lá. Vai crescer o quê? Eu não sei o que cresceu. A cidade teve redução de um monte de índices de... Teve com faixa, né? Publicidade aí. Aqueles orçamentos de quase 1 milhão para gastar com faixa, com locação de som. Esse cara quer voltar com essa palhaçada aqui? Eu não sei quem pagou esse cara para falar desse. Meu senhor, para tampar o buraco que está no bairro aí, não pode manter esse esquema, não. Eu não sei quem deu para o senhor falar uma besteira dessa daí, querendo a publicidade. A divulgação dos atos institucionais tem que ser feita, mas essa besteira aí que o senhor falou, pelo amor de Deus, ainda mais a gente sabe para quem que ia o dinheiro, né? E ontem o Levi deixou claro que o último prefeito infringiu, né, a lei de responsabilidade fiscal, vai ter que responder por isso. O Tribunal de Contas deve apontar mais esse problema, já apontou 2014, deve apontar 2015 e também 2016, né? Porque está comprovado ali nos números que foi infringida a lei. E eu vou ser sincero, eu vou pedir ainda lá pelo também para o Rafael preparar uma outra matéria, muito boa edição do pessoal da TV Câmara, mas eu quero, porque o Levi ainda foi bem mais claro em algumas situações. Como, por exemplo, onde que ele fala
dos empenhos que a Prefeitura Municipal, inclusive, fez, para a gente ter ideia, só para vocês verem, da empresa que faz a recolha. Até outro dia estava aquela balbúrdia a respeito da recolha do lixo hospitalar, muita gente da área se pronunciando em veículos de comunicação, né? Engraçado que ninguém falava antes, né? Mas agora deu a besta, todo mundo fala. Agora todo mundo tem que falar. Até Daniel não vai reclamar. Agora todo mundo deu isso daí. Ninguém falava antes. Parece que o gato tinha comida ali de todo mundo. Um passo de mágica, depois do dia primeiro todo mundo tá falando. É engraçado isso daí. Mas, tudo bem. Essa empresa, inclusive, que gerou toda essa reclamação da recolha do lixo hospitalar, para você ter ideia, tinha lá empenhado, o que é empenhado que a gente fala da prefeitura? É que vem a nota fiscal, está separada, a prefeitura, o caixa foi lá, separou o dinheirinho, falou, isso aqui vai ser para pagar essa pessoa aqui. Tinha empenhado 400, com todo 400, quase 500 mil reais. Sabe de quanto que era a dívida, Lava Peruta? 6 milhões de reais de serviços contratados e requeridos pela prefeitura. E aí? Muito acima do valor empenhado. Essa dívida que está chegando a 400... Então, amanhã a gente vai fazer mais uma, porque eu quero pegar, vou pedir até para o Rafael preparar para mim, eu quero essas palavras-chave Inclusive, essa já é uma das auditorias que a Prefeitura está apresentando. Porque as pessoas estão ainda com essa questão. Mas cadê a auditoria? A auditoria pública que nós temos, que são dados válidos, é essa da Secretaria da Fazenda, que acontece, inclusive, de 4 em 4 meses. Todos esses dados são auditados pelo Tribunal de Contas. É importante que muitas pessoas... mas quem é que vai auditar? O único que pode auditar poder público é o Tribunal de Contas. E uma coisa também que a gente lamenta, viu, Fábio? A audiência pública, houve essa alteração até por iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Marília, o vereador Wilson Damasceno, foi lá. Não, vamos mudar então. A audiência pública acontecia sempre às 9 da manhã. Não, vamos mudar para as 8 horas da noite, porque daí ninguém tem desculpa para não ir. Né? E aconteceu às 8 horas da noite, só tinha uma pessoa acompanhando no plenário. E depois claro que chegou... As pessoas poderiam estar acompanhando pela TV Câmara e tal, assistindo em casa, tudo bem. Mas se mudou esse horário, vamos comparecer à Câmara Municipal, vamos até o plenário, vamos lá participar. Até hoje tem uma sessão também, uma audiência pública da saúde, hoje também muito importante, vai acontecer daqui a pouco às 8 horas da noite, mas a população tem que comparecer, tem que participar, assistir e ter essa recíproca, né? Porque é interessante você estar lá para fazer as perguntas para o secretário, para participar também da audiência. E porque, inclusive, chegou o pessoal de algumas associações, mas chegou depois que inclusive, a audiência pública já estava bem adiantada. No final. Mas aí hoje, num grupo do WhatsApp lá, cadê? Tem vinhos, Bravejar, com o Fábio Conte, lá, que são amigos lá do Fábio Conte do grupo lá. Mas eu respondo, eu arranjo umas murmurinhas de vez em quando nos grupos do WhatsApp aí, mas é porque eu gosto de defender as coisas certas. Falei, cadê a auditoria? Cadê os números? Falei, ontem à noite foi apresentado, por que vocês não foram na Câmara? Não fui ontem à noite? Foi, com ampla divulgação, inclusive. Aqui na TV a gente divulgou, jornais divulgaram, todo mundo divulgou. Outra audiência da saúde. Hoje tem outra audiência, inclusive o Laperuto já vai ter que se deslocar para lá, né, Laperuto? A gente vai ter que encerrar o comentário do Laperuto, que eu não quero também complicar lá com o expediente dele lá na Câmara. E fora isso, com toda essa situação, as pessoas não vão. Não vão. E daí cobram os agentes públicos com apontamento. Então, acho que se a gente quer fazer uma sociedade participativa, a gente tem que estar aí sim, tem que estar cobrando? Tem que ficar de olho? Como tem? Mas tem que estar presente sempre. Esses foram os primeiros números. Lembrando ainda que o governo municipal vai realizar uma coletiva para apresentação de mais dados. Como o próprio Levi falou, no papel, quando esse governo passado entregou, era uma dívida de aproximadamente 54 milhões, mas 54 do papel. O que realmente existe lá de serviços contratados, orçados, inclusive que o município recebeu o serviço, ou seja, e quer receber um serviço, é uma confissão de dívida. Os parcelamentos que nós tivemos aqui, inclusive com a própria Unimed, tinha não sei quantos poucos mil lá falando de parcelamento de dívida da Unimed, e tinha lá uma confissão de dívida assinada por um secretário do governo passado. Ele é proibido por lei, não tem validade nenhuma aquele documento, uma confissão de dívida, onde ele confessava que o município tinha que receber o dinheiro e não estava orçado, não estava no meio desse relatório que foi deixado pelo governo passado. E algo também, uma coisa interessante de se falar, que a dívida da Unimed com a prefeitura era com a associação, na verdade, né? A prefeitura, porque quem fazia o contato com a Unimed, que era o convênio médico dos servidores, era a associação. Só que a prefeitura acabou assumindo para si essa dívida, né? Então, assumiu por quê? Porque os funcionários não podem parar de ser atendidos.
E a associação Sabe, vai pagar uma série de situações desvirtuadas, complicadas e que agora merece atenção e que a gente vai acompanhando. Mas o Levin, inclusive, falou quanto à questão de justiça, porque as pessoas ligam muito a auditoria como CPI. E aí, inclusive, os próprios vereadores que estão na Câmara podem, se eles estiverem por pressão popular, eles podem abrir um pedido de CPI. Mas uma coisa, eles têm que saber que esses dados já auditados da própria Secretaria de Fazenda, eles já são remetidos ao Tribunal de Contas, uma série de irregularidades com as dívidas, por exemplo, que foram geradas em período eleitoral no governo passado. O governo passado não podia ter feito as dívidas que fez dentro do período eleitoral, depois do dia 30 de junho, onde a lei já limitava. Né? Daqui a pouco volta tudo também pelo Tribunal de Contas, naturalmente, né? Isso acaba voltando. As contas de 2014 de Vinícius foram reprovadas. As contas de 2015, inclusive... Aliás, eu tenho informação de que 2014 era para ser julgado agora, mas houve recurso, né? Pelo próprio prefeito, ele pode recorrer dessas contas, então está sendo analisado o recurso para depois retomar. Então, isso é demorado também para a votação, porque se tiver uma votação na Câmara Municipal e o apontamento for negativo e os vereadores mantiverem esse apontamento negativo, o Vinícius Camarinha ele está inelegível por 8 anos. E perde os direitos políticos. E, inclusive, o Supremo Tribunal Federal já falou que quem é o órgão legítimo para decidir votação de contas é a própria Câmara Municipal. É o Legislativo que tem o poder soberano dessa decisão. Por isso, inclusive, o ex-prefeito fez agora, abriu o pedido recursal, que cabe a ele, inclusive, para fazer os seus ajustes, mas do mesmo jeito que agora, inclusive, teve, só para você ter ideia, aí na matéria foi um pouco corrido, não acabou não mostrando nessa edição, amanhã a gente vai trazer isso. Outro ponto que a gente tem que destacar, o ano passado o governo só investiu 21% no que devia na educação. No obrigatório, no montante obrigatório, isso deveria chegar a seus 25%. Cadê o prefeito amigo da criança? Também da cassação. Então, tudo isso, em todas as suas esferas, vai ser comunicado ao Tribunal de Contas, ao Governo do Estado, à Justiça, Ministério Público, Polícia Federal. Pode ficar tranquilo, viu, turma? Pode ficar tranquilo, porque o martelo vai pesar e vai pesar pesado. E não adianta ficar chororô, que estão me perseguindo, que não sei o quê. Vai lá explicar isso lá na Justiça, meu irmão. Porque daí vem uma assessoria aí do ex-prefeito se manifestar, que o ex-prefeito está perseguido. Olha, tu tá com dó. Tá com dó dele. Nossa, quanta perseguição. Coitado daquele menino. Que dó que dá dele. Pô, fez uma caca de um governo. Largou um município extremamente endividado e ainda quer brincar com quem quer fazer trabalho sério. É lá na Justiça que o senhor vai se justificar. É lá. Vamos fechar então as informações agora sobre a outra informação referente, né, Fábio? Até perdi aqui o meu texto. Vamos falar do Hemocentro, então, Laperoto? Enquanto você se dirige lá para a Câmara, que o Laperoto vai acompanhar. Amanhã você traz, então, inclusive? Eu trago amanhã as informações dessa sessão, aliás, é uma audiência pública, agora vai começar às 8 da noite, da Secretaria Municipal da Saúde, mostrando também os números da última gestão, para saber também se na saúde não houve nenhum problema, né, Fábio? Também tem muita coisa para ser mostrado na saúde. A secretária Cátia Ferraz vai estar trazendo mais esclarecimentos. Boa noite para você. Bom trabalho, Laperoto. A todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tá aí, esse Laperuta Júnior, inclusive, nosso repórter trazendo as informações do nosso companheiro de bancada. Vamos falar de saúde, então, aqui no Seu Marília Agora. E falando em saúde, vamos falar da campanha, aqui, inclusive, que visa arrecadar doações de sangue aqui na cidade de Marília. Atos Guerra traz a informação. E aí, Atos, como vai ser essa campanha aqui na cidade de Marília? Boa noite. Boa noite, Fábio Conte. Boa noite, Laperuta Júnior. Hoje estamos aqui com o Lucas, que é representante comercial de uma empresa marilhense que está fazendo uma ação solidária nessa época de carnaval muito importante. Essa dica que o Lucas vai dar para você. Lucas, seja bem-vindo ao Marília Agora. Obrigado. Gostaria mais que isso de encorajar vocês a estar juntamente conosco nesse sábado, último sábado de carnaval. Lembrando que não dói doar sangue, mas que isso não mata e salva vidas ainda. Como surgiu a iniciativa de vocês fazer esse evento, um evento mesmo, para Marília? Na verdade, nós já fazemos essa campanha, fizemos uma no ano passado e por conta dessa época, que, como eu disse anteriormente, segundo dados que nós temos, é a data, assim, digamos, que eles mais necessitam de doadores. Falta sangue, nessa época de carnaval? Falta, é uma época, assim, digamos que crítica,
O Hemocentro chegou a entrar em contato com vocês ou é uma iniciativa de vocês mesmo? Porque o Hemocentro está pedindo realmente o sangue O positivo, principalmente. Com certeza. Na verdade, essa iniciativa surgiu da nossa diretoria, né? Passou para mim que cuida dessa parte social e nós estamos aí, abraçamos essa causa. Lucas, obrigado pela sua participação no programa. E eu que agradeço, uma boa noite. Muito obrigado, Atos Guerra. Informação juntamente com o Lucas dessa ação social. E a Prefeitura Municipal de Marília está disponibilizando vagas para aqueles que, inclusive, estão tendo aulas gratuitas de karatê através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. As informações com Rafael dos Santos. Com a intenção de formar pessoas de bem, o projeto social esportivo confia no karatê como uma de suas 22 modalidades esportivas. As aulas acontecem às segundas, quartas e sextas na sede da Secretaria de Esportes de Marília. Com o apoio da Prefeitura, as aulas são gratuitas. De acordo com a sensei Aline Caroline, o projeto visa proporcionar os bons costumes, a disciplina, um melhor rendimento escolar e também a qualidade de vida das crianças da cidade. No Karatê, a gente já tem o Dojokun. O Dojokun é a cortesia, sinceridade, o esforço, responsabilidade e alegria. Então a gente baseia o Karatê nisso, o esforço da criança, tanto no Karatê quanto na escola e em outras modalidades, na alegria também, não só a alegria de espontaneidade assim, mas de fazer as coisas com alegria. Escola, igual o pessoa que faz o karatê que tem que ser diferente, né? Tanto de dar um bom dia para um professor, tanto na escola, tanto com os pais, respeitar. Até o meu sensei fala, ele fala assim, quando você começou a fazer karatê, você já tem que ser uma pessoa diferente, ser notada diferente. Técnica de enfermagem, Thalita é mãe de um dos alunos que praticam a arte marcial e afirma estar bastante satisfeita com o projeto. O Nicolas, ele está gostando muito do karatê e assim, eu espero que ajude bastante ele na questão de disciplina, né? E na questão de estar fazendo uma atividade física, que acho que faz toda a diferença na vida dele e ele está gostando muito. E está aí, inclusive, é importante esse trabalho de atividades e fortalecimento dessas atividades na área esportiva. Se você quiser participar, mais informações podem ser obtidas aqui na Secretaria de Esportes e Lazer em Marília, que tem sua sede ali no antigo Clube dos Bancários. Então, você dá um pulinho ali na Zona Sul, Clube dos Bancários, endereço muito fácil nas proximidades da Avenida João Ramalho, e você pode, com certeza, se informar e ter mais detalhes dos cursos oferecidos à população. Vamos ao noticiário nacional. O agora ex-ministro das Relações Exteriores, José Serra, inclusive explica os motivos que acabaram levando ele a pedir a sua demissão perante ao Ministério. Serra alega que não está bem de saúde, alega que tem problemas pessoais, mas muitos falam que essa atitude do ex-governador do estado de São Paulo, do ex-ministro e de um ex-nome muito forte aqui, inclusive, já candidato várias vezes à presidência, o Serra só teve essa atitude porque seria um dos próximos nomes a serem indicados pela Operação Lava Jato. Se é realidade isso, a gente não sabe, porque a gente sabe que o ministro se afastou aqui do governo nas últimas horas. Veja. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, pediu demissão nesta quarta-feira ao presidente Michel Temer. Ele alegou problemas de saúde. Serra esteve no Palácio do Planalto para entregar seu pedido de exoneração a Temer. O chanceler informou que está passando por tratamentos médicos que o impedem de fazer as viagens internacionais necessárias para o cargo. No documento, Serra diz estar triste com a decisão e afirma que integrar a equipe do ministério foi motivo de orgulho. Ele promete trabalhar em prol do governo ao reassumir seu mandato de senador por São Paulo. Serra diz ainda que, de acordo com os médicos, o período de recuperação é de pelo menos 4 meses. Vamos aguardar a melhora aqui do ex-ministro. Operação Lava Jato, busca de mais operadores do sistema acontecem agora em outros partidos que também teriam participado do esquema de desvio de recursos. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a 38ª fase da Operação Lava Jato. A ação denominada Blackout tinha como alvo os operadores financeiros ligados ao PMDB e identificados como facilitadores na movimentação de recursos indevidos pagos a integrantes de diretorias da Petrobras. Trata de um operador que está na mira dos investigadores já há algum tempo, operador de grande relevância, um grande operador,
com conexões tanto com os diretores corruptos da Petrobras, como também com agentes políticos, que operava principalmente na área internacional da Petrobras e principalmente para o partido PMDB. Foram expedidos mandados de prisão contra os operadores investigados Jorge Luz e o filho Bruno Luz, mas eles estão no exterior. Ambos já estão inclusos na difusão vermelha da Interpol. Isso já traz uma certa segurança em relação à prisão deles se tentarem sair do país nos Estados Unidos. No total, foram cumpridos no Rio de Janeiro 15 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva por crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outros. Das investigações transnacionais. E a Odebrecht continua ainda sendo pivô do estouro de diversos escândalos. Dessa vez, a Odebrecht foi pivô de um escândalo de corrupção intercontinental. Ô, louco, bicho, veja. Indignação em toda a América Latina em um dos maiores escândalos de corrupção do mundo. A construtora brasileira Odebrecht admitiu pagar quase 800 milhões de dólares em subornos para obter contratos de construção. A empresa acordou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em uma multa de 3 bilhões e meio de dólares, a maior já realizada. Mas os procuradores dizem que ainda há mais para descobrir. É possível esperar que essas investigações sigam adiante e que revelem outros esquemas corruptos paralelos àqueles atos ilícitos que teriam sido praticados por empresas brasileiras, sobretudo construtoras nesses países. A Odebrecht é o coração de uma rede de pagamentos ilegais por contratos inflacionados com a Petrobras, investigada pela Operação Lava Jato, e contava com um esquema secreto de codinomes para organizar o sistema. Dezenas de políticos e empresários foram presos, entre eles o ex-presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, que deve cumprir 19 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. Até agora, os subornos se estendem por 9 países latino-americanos e 2 africanos. O Peru emitiu um mandado de prisão contra o ex-presidente Alejandro Toledo, enquanto o Panamá pediu à Interpol que localize os filhos do ex-líder Ricardo Martinelli. A maioria dos países lançou investigações. Essa crise de confiança começou no Brasil e agora se estendeu para todos os países da América Latina. Dou todo o meu apoio ao Ministério Público e ao Judiciário para que se faça justiça no caso da Odebrecht. Promotores de 11 países concordaram em compartilhar informações na apuração que ultrapassa fronteiras. 77 executivos da Odebrecht assinaram contratos de delação em busca de sentenças mais leves, o que poderia dobrar o número de investigações. Enquanto cidadãos cansados da corrupção protestam em todo o continente, os governos congelaram os projetos da Odebrecht e até proibiram futuros contratos públicos. É, coisa bastante complicada, né? A que nível que chegou a corrupção? E se o Brasil já tem aqui dimensão, a gente pode dizer, aqui inclusive, de modo geral, uma dimensão muito grande, como se fosse todo um continente. Imagine agora tudo isso que aconteceu aqui dentro, que se enraizou por toda a América Latina. Que escândalo, muito feio para o nosso país. E, inclusive, por isso que esse método de governo, aquele que facilita, aquele que não gere. O governo tem que gerir recursos. O governo não tem que ser, muitas vezes, provedor, ser aquele governo que maquia as coisas, que só oferece benefícios. Está aí os benefícios, acabou o dinheiro, agora tem que se pagar as contas de como se faz. Quebraram a América Latina. Quebraram a América Latina. E muita gente, inclusive, quer votar em salvadores da pátria o ano que vem. Será que depois de tudo que eles fizeram, acabaram com o país, vão merecer mais um voto de confiança? Acho que não. Porque se agora a coisa já está quebrada, já está numa situação feia, imagina que não vem. Aí é complicado. Vamos à previsão do tempo e saber se chove ou não aqui, inclusive no Sudeste brasileiro. Maria Clara Machado e as informações do Instituto Clima Tempo.
O afastamento do sistema de alta pressão atmosférica da costa do Sudeste permitiu o retorno dos temporais ao estado de São Paulo. A chuva já voltou forte e até com granizo na região metropolitana de São Paulo. Nesta sexta-feira, a principal mudança no Sudeste acontece no estado de São Paulo, com aumento da instabilidade por influência de um novo cavado nos níveis médios da atmosfera. Na divisa de São Paulo com o Paraná, as pancadas de chuva já começam pela manhã e nas outras áreas a chuva vem a partir da tarde. Vai ser uma chuva mais generalizada e com alto risco de temporais. Bastante sol e calor nas demais áreas do Sudeste, previsão de chuva isolada à tarde entre o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro. O tempo fica aberto no norte de Minas, no Espírito Santo e no norte fluminense. Mínima prevista de 22 graus em Vitória, 18 graus em Belo Horizonte. São Paulo terá máxima de 32 graus, máxima de 38 graus no Rio de Janeiro. No sábado, a atuação do cavado continua em São Paulo. Vai ser mais um dia instável, com bastante nebulosidade, períodos de sol e previsão de chuva forte. Já pode chover em mais áreas do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. O mapa de chuva para os próximos dias indica esse aumento do volume com a presença do cavado no Sudeste. 50 milímetros para o interior de São Paulo, 80 na faixa leste do estado. No sul de Minas Gerais, a previsão é de mais de 100 milímetros. No Rio, algumas áreas poderão ter mais de 50 milímetros. E a chuva retorna no Espírito Santo a partir da segunda-feira que vem. E aqui em Marília, confirmando que o tempo já mudou nesse fim de tarde, um tempo bem fechado chegou à região. Aqui na zona rural, entre Marília e Garça, já choveu entre Marília e Garça, Veracruz. Aí temos as condições do tempo, né? Já é período noturno, por isso nossa câmera, inclusive, não tem mais imagens aí dos céus, mas a gente já vê o tempo aqui, inclusive, que vai prometer chuva aí para as próximas horas. Confirmando que aqui em Marília, amanhã a probabilidade de chuva chega a 8 minutos, ou seja, poderemos ter pancadas durante o dia, alternando-se com sol e chuva. No sábado, bem menor a possibilidade de chuva. Lembrando que a temperatura vai caindo durante os próximos dias e aí sim, domingo, segunda e terça, probabilidade de chuva até quarta-feira de cinzas. Vai chover nesse carnavalzão aqui na cidade e a água vai cair. Confirmando que a temperatura máxima fica nessa casa entre 31 e 30 graus, a mínima chegando aos 21 graus. Obrigado por sua companhia. Estamos encerrando essa edição do Seu Marília Agora, que fica por aqui. Estaremos de volta amanhã, sexta-feira, a partir das 7 da noite, na sua TV Sol, com as principais informações de Marília, Brasil e mundo. A todos um grande abraço e até mais.